안녕하세요, 여러분. 저는 Carol 선생님입니다. Olá, pessoal. Eu sou a professora Carol e hoje começa a nossa primeira aula de coreano básico. Bom, além de ser professora de coreano básico, né, aqui pelo projeto, eu também sou estudante do curso de Química e Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas. E hoje a nossa aula será muito interessante e iremos aprender mais sobre o Hangul, que é o alfabeto coreano, e algumas curiosidades. E também nós teremos ilustrações se referindo à palavra que a gente irá aprender, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre o Hangul, né? E ele é uma das escritas mais diferentes do mundo e foi criado com o objetivo de fazer com que o maior número de coreanos pudessem aprender a ler e escrever, ok? E agora falar sobre as vogais, né? E para iniciarmos a dinâmica, né, do Hangul, devemos conhecer as vogais. Bom, e elas são simples de compreender, tá? É só prestar bem atenção e treinar. Visto em conta que muitos sons parecem com o que temos no português, ok? E ao longo dessa aula vocês vão entender e ver que realmente são muito parecidas e simples de compreender. Bom, observa aqui alguns exemplos abaixo. Aqui temos a vogal A. A se escreve assim. Vou botar aqui outra corzinha, né, para ficar melhor. Botar de preto. A é assim. A. E um exemplo de uma palavra que usa a vogal A é ai. Ai significa criança ou filho. Se você quiser falar uma criança ou um filho, você pode falar ai, ok? A é sempre assim e assim. Essa é a vogal A. Abaixo temos a vogal Ya. Se vocês perceberem, ela é muito parecida com a vogal acima. A. A diferença é que assim, a vogal A é assim, apenas um tracinho à direita. A abaixo, que é a Ya, ela tem 2 tracinhos. Isso faz com que a gente coloque um Y no som da vogal, ou seja, onde era a gente fez Ya. E um exemplo, né, usando a vogal, é a sílaba Ya, que é muito comum em doramas, né? Pra quem assiste dorama, eles falam muito Ya, é tipo, ei, entende? Mas é uma maneira de falar muito informal, tá? É tipo, ei você, entende, gente? Então, essa palavra Ya não é ideal usar, tá bom? Mas, relembrando, A é assim e Ya é assim, ok? E agora, a gente tem a vogal O. Aqui a gente teve A e tivemos a vogal Ya. Agora a gente vai para O. A vogal O, ela parece o A, só que é invertido. Ela é um tracinho de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, essa é a vogal O. E um exemplo dessa vogal em uma palavra é orida. Orida significa ser jovem. Então, relembrando, a vogal A é um tracinho de cima para baixo, da esquerda para a direita. A. De cima para baixo, com 2 tracinhos direcionados à direita, Ya. E a vogal O é um tracinho de cima para baixo e da direita para a esquerda, ok? Relembrando, Ai, Ya e Orida, ok? Bom, e leia também esses exemplos. A gente tinha falado que a vogal O é assim. Ó, ok. Agora a gente vai para outro som da palavra O. Nesse caso, é o O do nosso ovo no português, ok? Tem o mesmo som de ovo. Aqui é o O de ovo, ok? Bom, esse O é outro som, né, que o O tem, só que esse é um O mais fechado, é O de ovo, tá certo? A gente escreve assim,
de cima para baixo e da esquerda para a direita. O, ok? E um exemplo de uma palavra que usa a vogal O é odar. Odar é o verbo vir, ok? Então, O é essa aqui, que eu vou marcar para vocês. E O, acima que eu marquei é O, é aberto, é O de olhar. Ou seja, estou olhando, ok? A de cima é O de olhar, um exemplo, o som, né? E a de baixo, que é essa aqui, é O de ovo, ok? Então, O de olhar e O de ovo, ok? Bom, abaixo nós temos o yo. Lembra que falei no slide anterior que quando tem dois tracinhos duplos, ou seja, além do que já existe na vogal, há outro a mais, a gente bota um Y na frente. Então, onde era O, vai ficar com som de yo, ok? O, yo. Quando há dois tracinhos duplos assim, quando há tracinhos duplos, então a gente coloca um Y na frente, vai ficar com som de yo. E um exemplo dessa vogal em uma palavra é 요즘. 요즘 significa nos dias de hoje. Relembrando aqui, o em uma palavra, oda, que significa vir. E yo, com uma palavra, né, que representa a vogal, onde também tem aplicado é 요즘. 요즘, que significa nos dias de hoje. Abaixo, agora, nós iremos conhecer a vogal U. U é essa vogal aqui, ó. É parecida com a yo, só que é emborcado, ok? Então, a yo é os tracinhos para cima. E a U é os dois tracinhos para baixo, ok? E uma representação da vogal U é com a palavra uyu, que significa leite, ok? Uyu, leite. E a vogal U é assim. U é como se fosse o para baixo, assim como yo invertido para baixo, ok? Então, quando tiverem os dois tracinhos para cima, é yo. Quando tiverem os dois tracinhos para baixo, é you, ok? Quando tiver um para cima, é o, e um para baixo é u, ok? O próximo é a vogal I. É como se fosse o nosso I do português. O som dela é I. E um exemplo, né, de uma palavra que tem a vogal é literalmente I, que é leite ou dente, ok? Essa palavra aí vocês podem falar, Socini, mas aqui só tem uma sílaba, isso é uma palavra? Sim. Aqui é literalmente a palavra I. Aí vocês perguntam, Socini, e o que é essa bolinha aí? Bom, gente, a vogal no coreano, ela não pode ser escrita solta. Um exemplo, ali tem, aqui vou mencionar aqui para vocês. Aqui nesse tom, vocês estão vendo, aqui, né, onde eu mencionei, vocês estão vendo que tem a bolinha e a vogal. Que tem a bolinha e a vogal U, aí depois tem a bolinha e a vogal U. Ok. Se a gente não usasse a bolinha, ia ficar assim, U, U. Mas se a gente escrever assim num teclado coreano e mandar para um nativo, eles não vão saber o que é isso. Vão dizer, nossa, o que é isso? Não vão entender. Essa bolinha, ela é apenas um complemento, pois as vogais no coreano, elas não podem ficar sozinhas, ok? Assim como onde eu marquei em roxo. Onde eu marquei em roxo, novamente, a gente tem a vogal I, mas se vocês verem, nós temos também aqui acompanhando a bolinha. Essa bolinha, o nome dela é Iyung,
ela é como se fosse, entre aspas, um som de NG, ok? Mas a gente só vai reparar mesmo em batim, que a gente vai ver mais pra frente, ok? Então, as vogais, mesmo que se for em uma palavra que não haja, né, o batim, elas sempre serão acompanhadas dessa bolinha, que o nome dela é yang, ok? Yang. E agora, nós iremos passar para o próximo slide. Aqui, um exemplo, né, de outra vogal. A vogal agora é yo. Lembra que eu falei antes da vogal O? Que ela é assim. Essa é a O. Opa, só um sininho me errou. Bom, a vogal O é assim, O. E a A é assim. A, ok? Bom, e lembra que eu falei que quando há dois tracinhos duplos, né? Ou seja, dá dois tracinhos, é só botar um Y na frente. Ou seja, a vogal O vira Ió, ok? Então, a vogal Ió com uma palavra que tem a vogal é 여자, 여자. 여자 é mulher. E aqui nós temos uma representação. Ou seja, 여자, 여자, mulher, ok? Aqui está uma representação da vogal U que eu falei antes, no slide passado. Aí, U é a vogal, é como se fosse o O. O O é assim, ó. Eita. Bom, a vogal O é assim. O, ok? E a vogal U é direcionado para baixo, ou seja, U. U é assim, ok? Então, U é a vogal e uma palavra que representa, né, que tem a vogal U é uju. Uju significa universo, ok, gente? Irei passar aqui o slide. Ok, aqui é uma vogal que nós temos novamente esses dois tracinhos, ok, gente? Irei aqui, ó. Essa vogalzinha aqui, ela se escreve assim, ó. Essa vogal é ye. Ela tem vogal ye. Ye é essa vogal, ok, gente? E uma palavra que tenha que seja aplicada essa vogal é essa aqui. Deixa eu mencionar. Essa aqui, ó. Que tem escrito 예쁘다. 예쁘다. Ou seja, 예쁘다 é o verbo ser bonita, ok? Então, 예쁘다 é ser bonita. 예쁘다, ok? E essa ao lado é a vogal E ou E. Ela soa como E ou E, dependendo da frase. Dependendo se há batim, que vamos aprender mais pra frente. Dependendo da última sílaba presente na frase, na última sentença. Isso a gente vai aprender mais pra frente. Mas essa aqui se escreve assim, ó. É como se fosse um H. Peraí que a letra da Sonsenim não tá ajudando. Aqui, ó. Ela é assim. E ou E, ok? E um exemplo dessa vogal em uma palavra é a palavra egyo, egyo, ou aigo, ok? Que a gente, ou quem gosta de K-pop, ou vê dorama, já ouviu falar sobre aigo. Aigo, que é é quando o idol, uma pessoa, age de forma fofa, muito fofa. Então, egyo, egyo, ok? Irei passar aqui o slide. Bom, e agora vamos na vogal U. Vamos falar sobre essas. Deixa eu dar zoom aqui. Ok. Bom, essa vogal aqui, ela tem um som muito peculiar, tá? O som dela é U. Eu havia falado da I, ó. Aí é assim. É só um tracinho, ok, gente? É um tracinho assim. Pronto. I.
Mas nós temos dois sons para a vogal I. Temos I, que é ele em pezinho, e temos o que é como se fosse um I mudo. Ele é assim, ó. Ok? Então, esse aqui é o e uma representação dessa vogal em uma palavra é a palavra uro. Uro significa por meio de algo. Então, uro significa por meio de algo, ok? Abaixo, nós temos a E. Essa vogal E, ela é parecida com aquela que a gente citou antes, que é assim, ó. Opa, deixa eu dar zoom, né, pra ficar melhor. Pronto. E essa que a gente tá mexendo é assim. Se vocês verem, é muito parecido, né? Essa aqui... Eita, calma. Deixa eu... Ok. Essa aqui é a que a gente tá vendo agora, que é essa aqui. Ela é a E. E essa aqui, que está de azulzinho, é a Ye, ok? Ye ou Ye, ok, gente? E como eu falei antes, né? Ela muda a entonação de acordo com a última sílaba da frase. Isso são regras de pronúncia de acordo com a gramática, tá, gente? Que mais pra frente vocês irão aprender. Então, não se preocupem com isso. Agora é focar em aprender as vogais, saber qual o som de cada uma, para mais na frente conseguir se desenvolver melhor, tá certo? Bom, agora abaixo nós temos a vogal ye. Ye. A vogal ye, eu vou falar ela em uma palavra para vocês entenderem, tá? Ye é a vogal. Então, ela em uma palavra é yekhada. Então, yekhhaga. 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 Que significa vamos conversar. Vamos conversar. Então, relembrando o que a gente aprendeu aqui, uro. Ege. Yegihaga. E uma curiosidade, né, sobre as vogais é que quando o rei Sejong, que foi ele que criou as vogais, né, ele se baseou em 3 princípios, que a linha, né, em formato horizontal, representava a terra, ou o horizonte, né, e o ponto, né, e o ponto representava o céu. E a coluna, né, ou seja, como se fosse o I, no coreano, e essa coluna representava o homem. Então, apenas uma curiosidade, né, a respeito das vogais. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, agora nós iremos para a próxima página. Sim, e uma curiosidade muito interessante, tá, gente? Que se vocês quiserem escrever de uma maneira correta, ou seja, quando forem escrever o Hangul, escrever uma palavra, uma frase, uma letra, a maneira correta é sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Vou dar um zoom aqui e mostrar a vocês. Como tá aqui mostrando pra gente, eu vou fazer por cima para que vocês possam aprender. Primeiro, nós temos aqui a vogal A. A se escreve assim. A. Peraí, deixa eu apagar. Prestem atenção, é assim, ó. A, essa é a vogal A. Ao lado dela está O, que é assim, ó. O. Aqui, ao lado dessa O, está O, que é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Agora, nós temos a U, que é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Peraí que saiu demais. Ok. E de baixo para cima.
Temos agora a que é assim. Aqui temos a I. Aqui temos a Ya, Yo, Yo, Yu. E aqui nós temos as consoantes, mas que, seguindo a ordem de como eu citei acima as vogais, as consoantes se escrevem da mesma forma. E aqui eles dão uma maneira, né, de escrever corretamente. Esse aqui... Cadê? Calma. Esse aqui, ó, peraí, vou mencionar. Esse aqui, a gente chama ele de ri-ir. Ri-ir é o nome dessa vogal. Então, pra gente escrever ela corretamente, é seguindo a ordem, ou seja, 1 é assim. Aí 2 é assim. Opa, calma. Ok. A 1 é assim, não é isso? Aí a 2 a gente é assim e a 3 é assim. Sempre seguindo a ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo, ok? E essa é a ordem correta da escrita. Então, se você quiser escrever corretamente em coreano, essa é a maneira correta, ok? Deixa eu passar aqui o slide. E agora, a gente chegou na parte de vocabulário da nossa aula. Sempre que teremos a aula gravada na segunda-feira, irei disponibilizar um vocabulário para vocês sempre poderem somar, né, ao seu conhecimento, porque obter vocabulário é sempre bom, gente. Então, vale muito a pena vocês também poderem conhecer vocabulário, anotar, para sempre se manterem atualizados, ok? Aqui, deixa eu dar zoom. Aqui, nós temos a vogal U. E aqui, nós temos a vogal YU. Ou seja, como essa bolinha, na verdade, ela não tem som quando acompanhada de vogal. Ela apenas está auxiliando, ok? Então, está escrito U-YU. O YU significa leite, ok? Então, essa parte aqui a gente vai conhecer sobre comidas e vegetais, tá bom? Voltando aqui, nós temos a palavra kogi. Kogi é carne. Então, aqui nós temos uma vogal, é o G, né? Tem som semelhante a G, mas em minha aula nós não iremos usar romanizado, tá bom? Então, quando a gente terminar a próxima aula de vogais, irei começar com as consoantes para já vocês aprenderem. Mas anotem aí já para ter uma ideia. Então, essa vogal aqui que eu estou marcando em vermelhinho, na parte da carne, ela é a consoante, tá bom? Embaixo temos a vogal O e aqui temos a vogal I. Ou seja, kogi, kogi, kogi. Kogi significa carne, ok? Embaixo temos a palavra sogum, sogum, sogum. Sogum significa sal, ok? Aqui em cima nós temos a consoante que representa aproximadamente um som de S, ok? Aqui nós temos novamente a vogal que representa um som de G, e abaixo nós temos a vogal que representa um som de M. Aqui nós temos o O novamente, e aqui nós temos o U. O U é um I mudo, ok? Então, essa palavra é sogum, 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 que significa sal, ok? Aqui ao lado, uma curiosidade, gente, é que o coreano, muitas palavras é como se fosse, pronto, um exemplo. Muitas palavras, os coreanos se inspiram do inglês, ok? A palavra sorvete em inglês é ice cream, ok? Em coreano, ice
cream significa ice cream. Ice cream. Muito parecido. A diferença é que no inglês eles falam ice cream. No coreano, eles falam ice cream. Ice cream. Muito parece semelhante, mas quando vocês começam a aprender mais, né, sobre o coreano e a escrita ou até a pronúncia, vocês vão dizer, nossa, estão falando em coreano. Ah, eu conheço, ok? Então, essa palavra salada em coreano foi inspirada também do inglês, ok? Vou mencionar aqui novamente, ó. Peraí, deixa eu dar zoom. Aqui novamente nós temos a vogal, a consoante S, que tem um som semelhante. Abaixo nós temos a vogal R, que representa um som de R. Aqui nós temos novamente o R. E aqui nós temos uma consoante, né? Consoante que tem som de D, ok? O nome dele é Dgit, ele tem som de D, ok? Aqui nós temos a vogal E. Aqui é a vogal O. E aqui é a vogal U. Então, lendo fica celode, celode. Celode, 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 ok? Então, celode significa salada, ok? Abaixo a gente tem a palavra gaji, gaji. Gaji significa berinjela, ok? Então, marcando aqui, esse aqui é a vogal que tem som semelhante ao G, ok? E aqui é como se fosse um J, beleza? Então, e aqui nós temos a vogal A e aqui temos a vogal I, ou seja, gaji. Gaji significa berinjela em coreano, ok? Abaixo a gente tem a palavra pá. Pá. Esse aqui que lembra um pi, né, da matemática, mas na verdade é parecido, é só colocar assim, ok? Então ele tem um som de P, semelhante a P, mas não se, como é que eu posso falar? Não fique independente de romanização, tá certo? Aprendam a diferenciar eles e saber quais têm os sons, pois é mais fácil do que decorar a romanização. Bom, então, voltando aqui, essa tem um som de P, ok? E aqui nós temos a nossa vogal A, ou seja, pá significa cebola verde, ok? Pá, cebola verde. E agora nós temos a palavra cogumelo, que em coreano é posot. Posot significa cogumelo, ok? Aqui nós temos um B que dependendo da palavra pode soar como B ou P, ok? Então, aqui ao lado nós temos a vogal O. Eita, O não. O aberto, tá certo? Aqui nós temos a vogal S, que tem som semelhante a S. E aqui também, entre aspas, a vogalzinha que tem som de S. E aqui nós temos novamente o O. Ok, então, posot. Posot significa cogumelo. Ok? Ok, gente. E essa foi a nossa aula de hoje. Vou voltar aqui para a nossa página principal. E qualquer dúvida que vocês tiveram, podem ser solucionadas na aula de sexta-feira com a nossa outra professora Juliana, que vai revisar um pouquinho do que foi essa aula e abrir e estar aberta a perguntas. Então, qualquer coisa, vocês podem perguntar a ela ou também podem me procurar no grupo da nossa aula de coreano, ok? 안녕하세요, 여러분! Então, até a próxima e tchau, tchau!
E siga o projeto, tá bom, no Instagram para ficar por dentro de todas as atualizações e publicações a respeito da língua coreana, tanto quanto inglês e espanhol. Annyeong!